Bom dia com analogia, bem-vindos ao canal Clube Selfie. A história de hoje é o tamanho do nosso aquário. Eu estou num lugar aqui que tem peixes, carpas e tudo mais. E eu me lembrei de uma história que é o seguinte, que dizem que há alguns tipos de peixes, eu não sei se a maioria deles, que quando você coloca ele num determinado espaço no aquário, ele cresce um determinado tamanho. E se aumentarmos o seu aquário, obviamente aumentamos o tamanho, o peixe acaba aumentando o seu tamanho. E é incrível essa história. Eu já tinha ouvido falar isso há um tempo atrás. E agora me inspirei, estando nesse lugar, para falar sobre qual é o tamanho do seu aquário, do meu aquário. Vamos lá, se inscreva no nosso canal. Gente, voltando nessa viagem muito louca sobre o tamanho do nosso aquário, né? Então, essa inspiração foi porque a gente fica observando a vida, né? A vida pode nos ensinar bastante, né, gente? Porque tem vários momentos os quais a gente pode aprender se nós tivermos olhos para isso, né? Então, quando eu olhei o espaço que tem aqui e vi as carpas e os peixes e tudo mais, eu me lembrei sobre essa questão do tamanho do nosso espaço. Ou seja, tem peixes que eles crescem de acordo com a limitação do espaço do aquário ou do espaço natural no qual ele vive, né? E eu quero transportar essa história para nossas vidas. Quando eu falo em crescimento, por um tempo, há muito tempo atrás, eu imaginava só crescimento profissional, né? Financeiro, prosperidade e tudo mais. Aí o tempo vai passando, a gente vai aprendendo uma série de coisas, né? E uma das coisas talvez que eu aprendi foi que felicidade plena não está ligada à satisfação financeira, profissional, social, enfim. A felicidade plena é a gente aceitar o que a gente tem para aquele momento e buscar e crescer, né? Só que isso com autogentileza. Por que eu estou dizendo isso? E a metáfora do peixe. Porque o peixe ele é porque é. Ele está no espaço, né, que ele está inserido. E se colocar no espaço maior, ele vai ficar maior. Só que é um ser irracional, ele age instintivamente, cérebro reptiliano, né? Ou seja, nós temos um lobo frontal, nós podemos mudar de tanque, mudar de espaço. E quando eu falo de crescimento, eu falo de crescimento emocional mesmo, sabe? Porque a gente vive às vezes um crescimento, a gente analisa como envelhecimento ou maturidade cronológica. Eu quero ressaltar esse crescimento, essa maturidade emocional. Aumentar o nosso tanque, o nosso espaço, o nosso aquário emocional. Como se faz isso? Não sei. Mas, viajando um pouco, eu acredito que quando a gente cresce emocionalmente, são aqueles momentos nos quais a vida nos apresenta alguns desafios, quando ela nos pede mais. Ou com relação às pessoas, com relação à vida profissional, enfim, nós temos diversas oportunidades. E quando eu via isso há um tempo atrás, eu ficava pensando assim, mas como, né, meu? Oportunidade, né? Eu estou sofrendo com isso. E eu não achava que era uma oportunidade. E aí hoje eu já penso diferente. Então talvez se eu pense diferente é porque eu cresci, não sei. Mas que eu levo muito mais uma boa e aceito muito mais do que a vida tem para me dar. Porque se a vida está nos trazendo algo, seja bom ou ruim, né, que a gente titula como ruim, pode ser momentaneamente algo que nos faz sofrer, nos faz sentir dor. Só que quando a gente recebe isso, acolhe isso, é impressionante, baseado na minha experiência, como isso tem mudado o meu mindset, tem mudado a minha forma de olhar o mundo, a vida e as coisas. E eu tenho encontrado assim mais tranquilidade para resolver os problemas. Problemas que antigamente eles eram grandes, hoje eles não são tão grandes. E são os mesmos problemas, incrível, né? Então quem mudou foram os problemas? Não, fui eu. Então esse que é o grande lance, eu acho. Essa é a viagem, então, do Bom Dia com Analogia, e nós somos do tamanho do nosso aquário. É isso aí, até amanhã.